Então, como eu disse, nós fizemos o stencil em uma extremidade da peça, daquele stencil anterior, e fazemos na outra extremidade o mesmo trabalho. Ou seja, nós vamos ter esse desenho dos dois lados aqui. Feito isso, eu vou aplicar uma demão de tinta, depois de bem seco o stencil, eu vou aplicar uma demão de tinta em todo ele, para uniformizar o colorido da peça. Apliquei novamente o amarelo indiano. Secamos. Em seguida, sobre essa pintura, eu vou aplicar a tinta metálica ouro. No mesmo esquema, coloco na bandejinha e aplico a tinta metálica ouro sobre essa peça já pintada assim. Isso eu faço em toda a peça. Na tampa eu fiz esse trabalho e na lateral eu coloquei apenas os stencils de Hera. Aqui pela peça dá para ver, né? Na tampa eu fiz esse trabalho e nas laterais eu fiz apenas a Hera. Estando seco, eu vou colocar a tinta ouro na bandeja, aplico duas demãos, eu vou obter esse resultado. Então eu tenho aqui o stencil primeiro feito, o segundo da Hera feito em cada extremidade, pintei com o indiano e pintei com a tinta metálica ouro. Obtive esse resultado. E agora vamos passar a técnica propriamente dita, que seria a pátina com a tinta cereja. Essa pátina eu procedo da seguinte forma. Eu coloco um pouco de tinta cereja na bandejinha, adicionamos um pouquinho de água, adicionamos um pouquinho de verniz brilhante, aqui não existe uma proporção tanto de uma tanto de outra, a gente faz uma proporção até que obtenha esse ponto de tinta aqui que eu vou mostrar. Ela fica uma tinta ligeiramente rala, se é que existe essa expressão. Ela não pode dar uma cobertura total na peça, mas também não pode ficar muito transparente. Ela fica bem rala e com uma ligeira transparência aqui, ó. Dá para ver o fundo da bandeja, certo? Posso até acrescentar um pouquinho mais de água. Eu vou aplicar essa solução sobre a peça e em seguida eu vou aplicar esse pano para fazer a pátina. O pano é umedecido, espreme bem, para tirar todo o excesso de água, e eu reservo aqui. Aplicamos a solução de tinta, água e verniz sobre um lado da peça. Sempre trabalhar a peça um lado por vez, não esquecer disso. Aplicamos sobre um lado. Quando a peça é muito grande, eu costumo colocar um retardador de secagem que se encontra em qualquer loja de artesanato, porque assim evita da tinta secar antes que eu faça a pátina. Mas como aqui a peça é pequena, não há necessidade. Feito esse processo, eu vou retirar todo esse excesso de tinta aplicando o pano úmido. Esse trabalho, essa pátina que vai permitir aparecer o trabalho que nós fizemos do stencil anteriormente. Que o stencil, a tinta só fica fixada no fundo da peça, do trabalho. Só na parte mais funda, na reentrância. E as saliências ficam mais limpas. Se eu quiser mais claro, eu limpo mais. Se eu quiser mais escuro, eu limpo menos. O importante é tirar todo aquele excesso que ficou. Eu vou secar esse lado e vou obter esse resultado aqui depois de seco. Certo? Vamos trabalhar agora com a hidrolaca. Essa hidrolaca, ela é chamada, em algumas, dependendo da marca, como hidrolaca. E em outras marcas, ela é laca solúvel em água. Vamos trabalhar isso aqui numa vasilha descartável, um copinho descartável. Eu vou tingir essa laca com o hidrovital, no caso aqui eu usei a cor carmim.
de um pincel. Pincel macio, melhor. O pincel macio é bom que ele não deixa marca. Esse pincel mais duro deixa marca na peça. Então eu tingi e obtive esse resultado. Aqui também, se eu quiser mais escuro, eu coloco mais tinta. Se eu quiser mais claro, eu deixo mais hidrolaca. Aplicamos, ó, ficou bem claro, eu posso escurecer mais aqui. Essa hidrolaca você passa uma camada bem farta, ela é autonivelante e ela vai cobrir todo o trabalho que foi feito. Nesse ponto a gente não pode acelerar a secagem com o secador e nem com o soprador, porque a hidrolaca vai dar uma reação química ao calor. Feito essa parte do trabalho, isso deve ser deixado numa superfície bem plana, porque ele é autonivelante, então vamos obter esse resultado depois de seco. A parte interna foi envernizada, o fundo da peça onde eu não fiz a laca também foi envernizado, e a parte da laca não há necessidade de verniz. E temos a peça pronta. Telefone para contato, qualquer dúvida, 20911702. E nós temos aqui a peça finalizada. Espero que vocês façam em casa e consigam um resultado bom.